Vamos aqui para a nossa última matéria, matéria de economia. Governo eleva a projeção de rombo em 2023 para 177,4 bilhões de reais. Matéria da Flávia Said, que vai, inclusive, conversar com a gente agora. Flávia, você está escutando a gente? Estou escutando vocês. Vocês me ouvem também? Escuto você muito bem. Flávia, então, quando a gente fala em economia, vem esses números enormes, então eu queria que você explicasse pra gente o que é que significa essa manchete que é: governo eleva a projeção de rombo em 2023 para 177,4 bilhões de reais. Certo. Bom, então, foi divulgado esse relatório ontem, um relatório bimestral, é divulgado a cada 2 meses, e aí o governo aumentou a projeção do mês anterior, né, do bimestre anterior para esse, para 177,4 bilhões. Lembrando que o déficit, ele acontece quando as despesas, elas ficam acima das receitas, né? E aí, assim, se registra um chamado rombo nas contas públicas, desconsiderando aí o pagamento dos juros da dívida. E aí, esse rombo de 177, pouco mais de 177 bilhões, ele ainda fica um pouco abaixo da meta estabelecida para 2023, que é de um rombo de 213 bilhões, o equivalente a 2% do PIB. Mas a equipe econômica, o ministro Haddad, desde que ele assumiu, ele vinha dizendo que ele não ia aceitar um déficit desse tamanho, dessa magnitude. Então, ele ia mirar uma coisa menor ali, em torno de 100 bilhões, algo equivalente a 1% do PIB. E aí a gente vê que esse resultado aí desse bimestre, então, está distante da meta estabelecida pelo ministro, apesar de estar dentro da meta oficial. Então, está distanciada da meta extraoficial, mas está ainda abaixo da meta mesmo oficial do governo. Lembrando também que para 2024 o déficit estabelecido é zero, né? Então o ministro ele tem mirado um déficit zero, as receitas equivalentes às despesas, e aí o resultado de 2023 mostra que não é tão fácil assim, que vai ser um pouco difícil para o ministro atingir essa meta. O quão você acha, então, Pode né? falar, Era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, né? O quão você acha, então, que vai ser difícil para alcançar essa meta em 2024? Porque, assim, é óbvio que a gente está falando de bilhões aqui. Foi de 100 para 177, né? Como você falou, isso aí, 177. E como a gente está falando de bilhões, 77 bilhões é muita coisa. Quanto você acha que vai ser difícil chegar nessa meta, né, estabelecida aí pelo Haddad, que seria zero, diante do fato que a gente tem essa 177,4 bilhões? É muito difícil porque o ministro está tentando aprovar medidas econômicas no Congresso que aumentem a arrecadação. Então, para o ano que vem atingir esse déficit zero, ele precisa aprovar daqui, né, no final do mês de novembro até dezembro, perto do Natal, que é quando o Congresso vai entrar em recesso, uma série de medidas arrecadatórias, né, que aumentem, que reforcem o caixa do governo. E está muito difícil de fazer isso, tanto pelo prazo curto quanto pela própria complexidade dessas medidas, né? Então, ele precisa ali, por exemplo, da taxação dos fundos exclusivos, offshore, né? Que são chamados fundos dos super ricos. Também precisa, por exemplo, de medidas como a taxação das apostas esportivas. Tudo isso ainda está percorrendo o caminho no Congresso e é considerado aí para o ministro, né, como vital para cumprir essa meta de déficit zero no ano que vem.